pessoal. Que legal esse videozinho, né? Que sensação bacana de ver essa reforma acontecendo, né? Quem faz reforma em casa, ou quem já fez reforma em casa, sabe que não é tão alegre assim, né? É um pouquinho mais difícil. Parece ser fácil, parece ser tranquilo, mas não é tão fácil assim. Tem um pouco mais de sujeira, tem um pouco mais de trabalho, tem um pouco mais de coisas para fazer, organizar, colocar no lugar, tirar, jogar coisa fora. É assim que é. Assim são as reformas. E esse mês a gente está falando sobre isso, sobre reformar, ou na verdade a gente está usando o termo revitalizar. Né? Nós já falamos sobre algumas coisas que percebemos que são importantes serem revitalizadas. O culto, nós falamos sobre transformação e a importância dessa transformação na nossa vida, como ela precisa ser permanente, ela é permanente na nossa vida, ela acontece sempre porque aqueles que se encontram com Deus, eles são constantemente transformados. Nós falamos sobre, semana passada, sobre comunhão, e se a gente perceber, existe uma linha muito que liga esses assuntos. O culto, o que acontece no culto é o encontro com Deus, e como isso nos transforma. Transformação, o encontro com Deus é sermos sempre transformados. E comunidade, isso aqui o que Deus, é a ferramenta, uma das ferramentas que Deus usa para transformar a nossa vida. Hoje eu queria chamar um pensador para dar início à nossa conversa aqui e sabermos sobre o que nós vamos falar. Na verdade, ele não gosta muito, se eu não me engano, ele não gosta muito de ser chamado assim, de pensador. O nome dele é Clóvis de Barros. Ele, em uma das suas palestras, ele fala um pouco sobre Cristo. Ele reflete um pouco sobre Jesus, né? E aí ele olha e fala assim, olha, Jesus respondeu a uma pergunta muito importante que precisava ser respondida para nós. E que pergunta era essa? O que a vida precisa ter para a vida valer a pena? O que a vida precisa ter para ela valer a pena? E ao responder essa pergunta, ele fala o seguinte, olha, a resposta de Jesus ela é revolucionária ainda para a nossa sociedade judaico-cristã, ainda para a nossa cultura que é bastante influenciada pelo cristianismo. Por quê? Porque ela toca em coisas muito sensíveis para nós. E ele responde essa pergunta da seguinte forma. Vocês vão perceber um pouquinho do tom dele na resposta, eu vou inclusive ler. Ele fala o seguinte, olha, sobe. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Trocando em miúdos, a vida que serve. Hoje nós vamos falar sobre reformar ou revitalizar o serviço. E essa resposta dele é verdade não por causa da interpretação dele, mas porque o próprio Cristo e a vida de Jesus dá conta de evidenciar que vida que de fato vale a pena é a vida vivida dedicada ao outro. Se isso é verdade, pessoal, se Jesus de fato, se a vida de Cristo de fato evidencia isso, e a Escritura parece mostrar, evidenciar que sim, é verdade, a pergunta que a gente precisa fazer é, como eu faço para viver essa vida? Como eu faço para viver essa vida? Bom, o texto, a gente vai se debruçar, olhar um texto hoje para ajudar ou tentar perceber no texto como ele ensina a gente a viver essa vida que de fato vale a pena. Vamos dar uma olhada lá em João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. João 13, do 1 ao 17. Um pouco antes da Páscoa, da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido o coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, colocou a toalha em sua cintura, depois derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Simão, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos.
pois ele sabia que quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou a eles: vocês sabem o que eu lhes fiz? Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora, se vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Gente, vamos pedir a Deus para falar com a gente, para que Ele fale ao nosso coração, ensinando a gente essa coisa de servir e em última análise, de viver vida boa. Vamos falar com Ele? Amado Deus, a gente está aqui, em torno do Senhor, Pai. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor ajude o nosso coração nessa manhã. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, Deus. A gente precisa ouvir o Senhor falando com a gente. A gente veio aqui e o centro do motivo de nós estarmos aqui é louvarmos o Senhor. Enquanto o Senhor é louvado, o Senhor fala com a gente. É ouvirmos o Senhor e sermos transformados por isso. Então a gente dobra a nossa cabeça nesse momento e pede de verdade: amado Deus, fala com a gente essa manhã. Porque se o Senhor falar com a gente, de fato seremos transformados pelo Senhor. Fala com a gente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, a gente está diante de uma cena muito solene, muito bela. Ela não aparece em todos os evangelhos. Somente no evangelho de João essa cena aparece. Jesus, ele algumas horas antes, no evangelho de Lucas isso está descrito, ele fala para alguns dos seus discípulos: olha, vão até a cidade, Jerusalém, vão antes, né? Se vocês vão no caminho para lá, para a cidade, vocês vão encontrar um homem, e esse homem vai estar com uma bacia na cabeça. Vocês sigam esse homem até a casa dele. Quando vocês chegarem lá, chamem o senhor da casa, chamem o dono da casa, e falem com ele: olha, o mestre precisa de um lugar para realizar a ceia. E esse homem vai separar o lugar. Eles fizeram como Jesus mandou e assim se deu. Eles encontraram um homem com a bacia na cabeça, seguiram esse homem, foram até a casa onde ele entrou, chamaram o dono da casa e falaram: olha, o mestre precisa de um lugar para fazer a ceia. E foi separado um cenáculo, uma parte bem grande e ampla da casa, para que eles pudessem fazer a ceia. Acontece que naquele tempo, e aí a gente entende o porquê dessa cena, ou o que motivou essa cena. Naquele tempo as ruas não eram pavimentadas. Elas eram sujas de poeira, mas bastante poeira. Então as pessoas, quando iam para um jantar, para uma festa, para um evento, elas sujavam bastante seus pés, se arrumavam, tomavam banho, botavam sua roupa, mas sujavam bastante seus pés no caminho, porque assim era. Naquela época não havia os tênis que nós temos, os sapatos que protegem da sujeira, eram sandálias que eram usadas. Então era de bom tom, era muito adequado que na entrada das casas um servo ficasse ali esperando os convidados chegarem. E quando esses convidados chegassem, ele pegava a água que estava ali na bacia, lavava os pés daquelas pessoas, lavava também a sandália daquelas pessoas, secava tanto os pés como as sandálias, e a pessoa podia ou vestir novamente a sandália e entrar na casa, ou ela podia entrar e deixar a sandália ali na frente, na entrada da casa. Isso era comum de se fazer. Contudo, a cena que se segue, Jesus está sentado com os discípulos, nós já estamos no momento em que eles estão em volta da mesa. É uma mesa bastante baixa, não uma mesa alta como a nossa. Veja quantas diferenças há entre as culturas daquele tempo com o nosso tempo. É uma mesa muito baixa, muito próxima do chão. Algumas vezes, e não é difícil de perceber nas refeições do mundo muçulmano, por exemplo, que as pessoas comem sobre uma esteira no chão. Era bem parecido com isso. Eles estavam debruçados sobre a mesa. Mas havia os utensílios para lavar os pés, estavam no canto daquele lugar. Contudo, os pés das pessoas que entraram ali não foram lavados. Não havia um escravo que fizesse isso. Então, algum deles deveria fazer. Contudo, seria impossível
que qualquer dos discípulos lavasse os pés uns dos outros. Sabe por quê? Também no Evangelho de Lucas, ele descreve que os discípulos, durante a ceia, durante esse momento, essa entrada deles, até eles começarem a comer, eles debatem, eles discutem sobre quem é o maior ou quem parecia ser o maior entre eles. Fazer isso, lavar os pés uns dos outros, seria declarar que aquele que estivesse fazendo isso estaria declarando que era o menor entre eles. Dificilmente um deles faria isso. Por quê? Porque estavam disputando quem seria o maior. Impossível seria que alguém se prestasse a servir. E aquela bacia e aquela toalha estavam ali como um testemunho permanente para todos eles, assim como os pés sujos de cada um deles. Ninguém entre eles se prestou a fazer isso. Ninguém entre eles se prestou a servir aos outros. A solenidade da cena, ela não se dá somente pela beleza do que Cristo faz a seguir, mas sim pela sombra que está sobre ela. Essa cena acontece sob a sombra da cruz. A partir desse momento, no Evangelho de João, nós vamos, quem seguir lendo os capítulos, perceberá que Jesus, ele se afasta das multidões. Ele já não vai mais estar com as multidões, mas vai estar com os seus discípulos, nos momentos derradeiros de sua vida, que precedem o seu julgamento, a sua condenação e morte. A cena aqui acontece dentro dessa realidade, sob a sombra dessa realidade. E Jesus olha para aqueles homens, tendo ouvido a fala deles, tendo ouvido a conversa dele, conhecendo cada um daqueles caras que estavam ali. Ele olha para aqueles caras e ele os ama. Profundamente ele ama aqueles caras. E aí ele se levanta até aquele momento, e eu quero que a gente tente imaginar essa cena acontecendo. Os 12, junto com Cristo, reunidos em torno da mesa, Jesus então se levanta, e até esse momento está tudo bem. Ele está se levantando para servir, fazer alguma coisa. Ele começa a caminhar em direção à toalha e à bacia, e aí ele tira a sua capa do seu corpo e pega a toalha e coloca em volta do seu corpo. Sabe quando a gente sai do banho, ele coloca aquela toalha em volta do seu corpo. E aí os discípulos começam a desconfiar do que iria acontecer, mas ainda assim descrentes. Jesus pega uma talha de água, traz até a bacia, enche aquela bacia de água, pega então a bacia e começa a caminhar na direção dos discípulos. E aí fica muito evidente o que está acontecendo. E não só evidente, mas constrangedoramente evidente. Não acredito, ele lavará os nossos pés. Ele lavará os nossos pés. Jesus se abaixa diante dos pés do primeiro discípulo, pega um pouco de água com as mãos, passa aquela água nos pés do discípulo, esfregando os pés e tirando um pouco da poeira. Pega mais um pouco de água com as mãos, joga sobre os pés daquele homem para enxaguar aquele serviço que ele tinha feito. Pega a toalha e seca os pés daquele apóstolo, daquele discípulo. Ele vai para o próximo e faz a mesma coisa. Pega um pouco de água, passa em suas mãos, lava aqueles pés, pega mais um pouco de água, joga, enxágua e seca. Ele vai fazendo isso um após o outro, até que ele chegue perto de Pedro. E aí Pedro protesta muito adequadamente: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus diz: Pedro, você não entende ainda, mas logo, Pedro, você entenderá. Jesus sabe qual era a narrativa das próximas horas dele, e Pedro entenderia. Aí Pedro responde, muito adequadamente a personalidade dele, mas também a realidade de Jesus: de forma alguma lavará os meus pés. Era muito tranquilo que eles lavassem os pés de Jesus. Seria muito fácil para cada um deles fazer isso. Por quê? Porque eles sabiam quem Jesus era. Eles passaram 3 anos vendo Jesus realizar tudo o que ele realizou, demonstrar sabedoria e poder como ele mostrou. O mais digno de ter os pés lavados dentro daquela sala era Cristo. Qualquer um deles poderia lavar. Nenhum deles lavaria os pés uns dos outros. E a cena descreve essa realidade. Nenhum deles serviria dessa forma. Agora, Jesus lavar os pés deles é inadmissível, extremamente inadequado para o status e a posição de Cristo. E é verdade. Pedro protesta, e eu vou dizer para vocês, é fácil nós olharmos hoje, e a gente olha para Pedro e faz um pouco disso, né? Mas olha, a gente está 2000 anos depois, lendo muitas vezes a história em que Pedro reagiu desse jeito. É bem possível que eu, ou alguns de nós, faríamos a mesma coisa. Jesus,
Os meus pés não, Senhor. Não lava os meus pés, não. É o Senhor. Não faz isso, não. E aí Jesus responde a Pedro: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Ao que Pedro responde muito adequadamente com a personalidade dele. Então, Senhor, não lava só os meus pés, lava a minha mão, lava a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro. É o Pedrão falando. E aí Jesus fala: ei, Pedro, aquele que já tomou banho não precisa se lavar novamente, mas somente lavar os pés. E aqui Jesus está falando de algo prático e de algo bastante espiritual. A realidade é que, como nós já conversamos, aqueles que lavam, aqueles que vão a uma cerimônia, também naquela época vão jantar, eles faziam como nós, se arrumavam, tomavam banho, iam limpo para o lugar. O que estava sujo eram somente os pés. Então Jesus descreve a realidade. Olha, Pedro, aquele que tomou banho não precisa tomar banho de novo. Você precisa somente ter os pés lavados, porque os seus pés estão sujos somente. Só que Jesus está falando de algo espiritual aqui também. Ele está falando assim: olha, Pedro, aquele que já se encontrou com a verdade, já foi lavado e limpo pela verdade, não precisa se encontrar novamente com a verdade. Esse encontro é permanente, é para sempre. O que precisa sim é que a vida caminhe na verdade, retorne com arrependimento sempre à verdade, a Cristo, a Deus. E é disso que esse momento se trata, essa fala dele se trata. Olha, é importante lavar os pés porque parece que que vocês se arrependam sempre, né? Retornem sempre, vivam uma vida adequada com a verdade, o que a gente vai chamar de santidade. Jesus continua, a cena continua. Jesus se levanta, coloca novamente sua capa e explica posteriormente a parábola que ele mesmo viveu aos discípulos. A gente está falando sobre vida que de fato vale a pena. E a gente já concluiu, a partir de Cristo, que vida que de fato vale a pena é a vida assumidamente dedicada ao outro, é a vida que serve. Bom, se isso é verdade, a gente precisa então olhar para Jesus e tentar procurar nesse texto o que ele nos ensina sobre quem ele era e como ele era e o que ele fez, para a gente tentar viver essa vida que de fato vale a pena. E aí uma coisa que o texto fala para a gente, deixa evidente para a gente, é que Jesus sabia algumas coisas. Primeiro, ele sabia que ele estava à sombra da cruz. Ele sabia que a cruz estava ali, a penumbra da cruz estava ali. Ele fala, olha, ele sabe, o verso 1, Jesus sabendo que havia chegado o seu tempo. O verso 2, ele sabia que havia entre eles um traidor. Mas Jesus sabia outra coisa bastante importante. Jesus sabia quem ele era. Verso 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Que ele viera de Deus e que estava voltando para Deus. Jesus conhecia a sua majestade, ele sabia o seu poder. E ele não sabia isso somente agora, ele sabia isso desde a sua infância, quando ele fica lá com os mestres da lei e conversando com eles e demonstrando grande sabedoria quando os pais deles voltam para Jerusalém buscá-lo. Ele sabia disso quando no primeiro milagre dele, a mãe dele fala para ele: filho, esse problema precisa ser resolvido. E ele fala assim: olha mãe, eu vim aqui para glorificar o meu pai e servir ao meu pai. E ainda assim faz um milagre fantástico, que é produzir vinho e alegrar a festa. Ele sabia quem ele era durante todo o seu ministério. Ele sabia que todas as coisas dentro daquela sala e fora daquela sala estavam sob ele e sob o poder dele. Ele sabia que ele era filho de Deus. E ele sabia qual era o seu futuro. Ele sabia que a morte na cruz não era o fim, mas o começo. Ele sabia que a morte na cruz não era a derrota, mas a vitória. Ele sabia que a morte seria vencida com a morte dele. Ele sabia que ele ressuscitaria. Jesus sabia quem era. Ele sabia que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É preciso que nós saibamos quem nós somos para servir. É preciso que nós saibamos quem nós somos para servir. Um dos cuidados que a gente fala, quando a gente fala sobre isso, é que normalmente a gente não percebe que essa questão não está tão bem resolvida no nosso coração. A grande realidade é que algumas pessoas claramente têm dificuldade com quem nós somos. Outras pessoas, a grande maioria de nós dificilmente pensa sobre isso, ou acha que está tudo muito bem resolvido. E esse é um grande problema. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem você é? Quem
você é? Que resposta você daria a essa pergunta? Quem você é? A resposta a essa pergunta não pode ser o seu nome. Porque a pergunta não é qual o seu nome, mas quem é você? Outro cuidado que a gente precisa ter é que alguns de nós são bastante seguros de si. E isso esconde um bocado da ausência de resposta a essa pergunta. Mas essa segurança toda, não poucas vezes, esconde medos e inseguranças sobre quem essas pessoas são. Por fim, se nós não buscamos adequadamente, no lugar adequado, resposta a essa pergunta, há algumas consequências que atrapalham a nossa vida, a nossa relação com o próprio Deus e a nossa relação com as outras pessoas. Que consequências são essas, Rodrigo? A primeira delas é que a gente corre o risco muito grande de achar que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. E eu sei que essa fala parece descrever uma pessoa muito pedante, muito orgulhosa, permanentemente altiva, com o rosto para cima. Isso não é verdade. A grande verdade é que isso se manifesta na nossa vida, nas nossas vidas, de maneiras bem diferentes. Sabe, a gente está lendo um livro aqui na igreja chamado Cristianismo Puro e Simples. O C.S. Lewis, falando sobre o orgulho, ele colocou um teste, uma avaliação de como saber se somos orgulhosos ou não. E aí é constrangedor ouvir o que ele fala. Ele fala o seguinte, como você se sente quando as pessoas te inferiorizam? A resposta a isso, dá o tom de se você é orgulhoso ou não, se há orgulho no seu coração ou não. Como você se sente quando as pessoas se recusam a dar atenção ao que você fala? Sabe, quando você quer falar e as pessoas não te dão ouvido numa conversa, ou quando você está somente com uma pessoa e aquela pessoa claramente começa a mexer no celular, ela não está dando atenção ao que você fala. Qual o sentimento que surge no seu coração? Quando alguém dá um palpite naquilo que você está fazendo e você sabe fazer muito bem feito, e aquela pessoa chega e fala, poxa, faz desse jeito, daquele outro jeito, como se eu chegasse para os músicos e falasse, gente, faz um pouquinho diferente, veja aqui isso, veja aquilo outro. O que surge, quais são as vozes que gritam no seu coração? Resposta a essas perguntas dão... Olha, isso aqui, quando a gente leu isso aqui há 2 semanas atrás, eu olhei e falei assim, Santo Deus, é impossível que eu esteja fora, que eu não seja pego nesse teste. É impossível que eu não seja pego nesse teste. A grande pergunta é, como você se sente? Como você se sentiu quando alguma coisa que você planejou não saiu como você desejava? A irritação que estava no seu coração. Sabe a decepção que se manifesta quando alguém ou alguma coisa não corresponde ao que você esperava, que as suas expectativas sobre aquela coisa? Eu vou contar uma história para vocês. Essa semana alguém me pediu para fazer uma coisa. Quando essa pessoa me pediu isso, o meu coração gritou. A minha resposta automática foi, de jeito nenhum, eu vou fazer isso. A outra voz no meu coração dizia assim, o que as pessoas vão pensar se você fizer isso? E olha, o pedido era muito simples, muito simples. Não havia nada de errado, muito pelo contrário. Nem certo nem errado, era uma coisa simples, um favor que a pessoa estava fazendo. Eu farei papel de bobo se eu fizer isso. Sabe o que eram todas essas vozes no meu coração? Eram o meu coração dizendo o seguinte, essa pessoa e o que essa pessoa está pedindo para você, está se colocando entre você e a vida boa que você idealizou para você mesmo, buscada muito distante da vida que serve. Bom, se é verdade, novamente, que vida feliz, vida boa, é a vida assumidamente vivida em favor dos outros, a serviço dos outros. O que eu acabei de descrever para vocês, pessoal, acreditem, é a vida infeliz, muito distante de vida boa. A grande preocupação é que essas coisas sobre as quais nós falamos, essa sobre a qual eu falei para vocês e falei sobre o que aconteceu na minha semana, ela é assim mesmo, começa bem pequenininho e vai crescendo, 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 até tomar um grande lugar no nosso coração. Bom, a pergunta que a gente precisa responder é a seguinte, quem nós somos então? A resposta a isso a gente olha na Escritura. Aqueles que se encontraram com Cristo.
antes estavam bastante perdidos, distantes de Deus, distantes do amor e da relação adequada uns com os outros, foram encontrados por Cristo, trazidos para casa por Cristo. E ao serem trazidos para casa por Cristo, a eles, como João diz lá no primeiro capítulo, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Sabe qual a resposta que você pode dar a partir de agora a essa pergunta? Quem é você? Você pode e deve falar o seguinte: eu sou um filho amado de Deus. E essa é a resposta mais adequada. Por quê? Porque você mesmo não pode dar identidade para você. As coisas ao seu redor não podem dar identidade para você. Alguém maior que você, superior a você, grande como é Deus, esse pode dar identidade a você. Eis aí a resposta maravilhosa, que é verdade sobre todos nós. Somos filhos amados de Deus. Nós somos chamados como filhos amados de Deus a segui-los. Olha, é impossível que alguém que se sente ou que se percebe melhor ou mais importante ou o centro de sua vida sirva. A gente só precisa olhar para os discípulos nesse momento. Nenhum deles se prestou a se colocar na porta e a lavar os pés dos outros, porque eles estavam disputando entre eles quem era o maior. A história continua, Jesus se levanta no verso 4, levantou-se Jesus da mesa, tirou a capa e colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Verso 7, respondeu-lhe Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, irá entender. Disse Pedro: não, Senhor, nunca lavará os meus pés. Olha, a resposta de Pedro, como a gente já falou, é muito adequada. De verdade, gente. Assim, existe uma história que aconteceu uma disputa entre um homem que chegava em casa e sua mãe. Ela queria lavar os pés dele todos os dias que ele chegava em casa. E ele resistia a isso, dizendo o seguinte: não, você não pode fazer isso. Esse é o serviço para o mais simplório dos nossos escravos e servos daqui da nossa casa. Você não pode fazer isso. Ela levou a questão aos mestres e rabinos da época porque ela queria lavar, ela se sentia honrada. Mas a resistência do filho dá conta de como era aquela atividade. Pedro resistia a Jesus, era bem adequado. Olha, Jesus, está muito esquisito isso aqui. Não está muito encaixando nessa cena o Senhor lavar os meus pés. A gente deveria ter feito isso com o Senhor. Pedro está lidando com as interações sociais e culturais de sua época muito plantadas no seu coração. A gente também precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque servir não é glamouroso. Nem um pouco glamouroso, mesmo, de verdade. Na sexta-feira de manhã, um jovem veio aqui na igreja. Ele gastou a sexta-feira dele inteira cuidando do som da igreja. A gente chegou aqui e estava tudo prontinho. Eu lembrei disso, e aí eu lembrei que tinha uma coisa que acontecia na minha vida quando eu era criança, e quando eu fiquei mais velho, eu percebi, não acontecia com passe de mágica isso. Né? Eu, quando eu era criança, sempre chegava comida na minha despensa. Então, vez por outra, meu pai ia no mercado, naquela época eram compras mensais que se fazia, né? Ele ia no mercado e comprava as coisas e a comida aparecia lá. Alguma vez eles chegavam cheios de sacola e depois havia biscoito e alguma coisa, tudo mais para comer. Eu não percebia que não era por passe de mágica. Por mais que eu visse aquela cena acontecer, na minha cabeça era tão automático que aquela comida chegasse ali na minha despensa. E aí eu cheguei aqui em Curitiba e eu precisei, quando eu olhei na minha despensa em algum momento, não tinha comida. E eu falei, eu preciso ir comprar. E aquela comida sai do meu salário. Não era automático e veio a cena na minha cabeça de eu abrindo a despensa da minha casa e cheia a despensa. E eu falei, cara, a comida não brotava do nada na minha despensa. Os biscoitos não apareciam como um passe de mágica. As coisas que acontecem aqui são fruto de serviço de algumas pessoas. E vocês não saberiam o nome dele, do Alisson, se eu não falasse para vocês. Servir é nem um pouco glamouroso. Na quarta-feira, a Ivete vem aqui e cozinha pães
para servi-los de graça aqui. Algumas pessoas da nossa comunidade sabem que isso acontece. Alguns ciclos da nossa sociedade diriam o seguinte: nossa, que besteira! Nossa, não acredito que você está dando pão e você não sabe nem quem pega, não sabe se a pessoa precisa, se ela poderia ou não comprar. Que besteira! Olha, a Ivete, ela coloca os pães maravilhosos dela e eu vou dizer para vocês, os pães da Ivete são fantásticos. Eu aconselho os senhores a marcarem, precisa marcar, mas virem aqui na quarta-feira à tarde tomar um cafezinho com a Ivete. Vale bastante a pena. Pãozinho com uma manteiguinha, ó, delícia. Mas a Ivete não ouve esses elogios das pessoas que comem o pão dela. As pessoas que comem e pegam os pães ali, e todas as quartas-feiras a mesa começa de manhã cheia, é reabastecida no meio do dia, e no final da tarde não tem mais nada, nenhuma delas pode nem agradecer, nem sabe que é a Ivete que está fazendo isso. Servir não é glamuroso, não é glamuroso. Serviços feitos, e isso é verdade também na nossa vida particular. As nossas relações hoje em dia são bastante mediadas pelo orgulho. Imagine você, em algumas conversas, você dizer que o que faz mediação entre você e o seu marido é o desejo de você servi-lo. Que loucura! Que distante da nossa sociedade isso. A história continua e Jesus fala o seguinte: se eu não lavar os seus pés, Pedro, na continuação do verso 8, né? Você não tem parte comigo. Ao que Pedro responde: Senhor, então lava meus pés, as minhas mãos, a minha cabeça, me dá um banho, Jesus. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês todos estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia quem iria traí-lo. E por isso, porque ele sabia quem iria traí-lo, disse que nem todos estavam limpos. Bom, Jesus aqui fala, como nós conversamos, sobre santidade. Né? E santidade não é somente, nem de longe tem uma perspectiva moral. Essa palavrinha santidade, ela é muito mais bem entendida quando ela evidencia a transformação, sobre a qual nós falamos há algumas semanas, que Deus vai fazendo progressivamente, mas intensamente na nossa vida. Ele vai fazendo progressivamente, intensamente na nossa vida. E que transformação é essa? De que nós amemos as coisas que Deus ama e progressivamente não gostemos, rejeitemos, odiemos as coisas que Deus odeia. O serviço passa por essa realidade também. Eu preciso fazer 3 perguntas para você. O que você tem feito com o seu tempo? Você tem gastado o seu tempo inteiro com você mesmo? O que você tem feito com o seu tempo? O seu tempo é gasto no sustento de sua casa e em volta daqueles que estão ao seu lar. E veja, é verdade que nós servimos ao nosso lar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. É muito verdade isso. Contudo, não poucas vezes nós usamos isso como desculpa para dizermos que servimos. Quando nós fazemos isso, servimos ao nosso lar, isso corre o risco de estar muito centrado em nós mesmos. Por quê? É a nossa esposa, é o nosso filho, eles são eu. Se você gasta todo o seu tempo centrado em você mesmo, falta algo aí. Como você gasta as habilidades que Deus te deu? Como você emprega as habilidades que Deus te deu? Você as emprega somente no sustento da sua vida? Você as emprega somente centrado em você? Como você investe os recursos que Deus tem te dado? O que você faz claramente com o dinheiro que Deus tem dado a você? Ele é gasto somente com você e com aqueles que você ama, centrado somente em você. Jesus termina essa conversa explicando para os discípulos o que tinha acabado de acontecer. Ele explica. Lembra que Jesus faz isso com as parábolas? Ele explica as parábolas porque eles não entendiam. Jesus viveu uma parábola aqui para eles. Ele explica a parábola para os discípulos. Ele fala o seguinte: olha, vejam, se eu, sendo mestre e senhor, como vocês de fato me chamam, e eu de fato sou, lavei os pés de vocês, então é importante que vocês lavem os pés um dos outros. Eu lhes fiz, verso 15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. A lição de Cristo é muito simples. Olha, aqueles que seguem a Cristo são chamados a viverem como Cristo viveu. E lembrados que
Essa é a vida boa, de fato. Essa é uma realidade, e é uma realidade sobre uma outra cena que a cerimônia do lava-pés antecipa, a cena da crucificação. Jesus aqui dá o exemplo. Na cruz, Jesus vive intensamente e completamente o exemplo. Jesus aqui ama e fala e evidencia o amor dele pelos discípulos. Na cruz, ele vive esse amor profundamente. Jesus aqui se humilha e pega um papel que não é dele, para mostrar, olha, no meu reino, apesar de, fora do meu reino, as pessoas pensarem que sucesso é medido por quantas pessoas nos servem, no meu reino, sucesso é medido por quantas pessoas nós servimos. Por quantas pessoas você serve? Jesus pega um papel aqui que não é dele. E lá na cruz, ele assume pecados que não são deles. Nós somos chamados a imitar Jesus aqui. Nós somos chamados a imitar Jesus na cruz. Nós somos chamados a subir com Cristo na cruz e a morrer com Ele na cruz. Falar sobre serviço e de um bocado de outras coisas na comunidade pode ter dois caminhos. Dois caminhos. Um é o da culpa. Evidenciar a culpa no nosso coração. E olha, isso em alguma medida funciona. Por algum tempo pode até gerar aquilo que se espera que se gere. Mas sabe o que vai construir? Um grande castelo de areia que não vai resistir à primeira onda quando a maré subir sobre a praia. A segunda forma de fazer isso é sermos motivados por amor. No verso 1, Jesus diz o seguinte: e amou os que estavam no mundo, os seus discípulos que estavam no mundo, Jesus os amou até o fim. Nós somos chamados a termos a nossa identidade a partir de Deus, porque fomos encontrados com Ele. E percebermos que fomos encontrados de perdição muito grande, que muita misericórdia, muita graça, muito amor é derramado sobre a nossa vida nesse encontro. A partir disso, somos chamados a amar, porque fomos muito amados. E a partir disso, somos chamados como Cristo a servir. As objeções a essa postura, pessoal, assim, o que a gente precisa, no final das contas, revitalizar, talvez o que nós estejamos revitalizando aqui seja o amor. O amor. O nosso amor por Deus, a nossa compreensão de quem nós somos diante de Deus. Esse amor que motiva amor por outras pessoas. E a partir disso, serviço. As objeções são muitas a isso. Olha, Rodrigo, você fala isso porque você não sabe quem é o meu marido. Você não sabe como é difícil conviver com ele. Rodrigo, você fala isso porque você não tem ideia dos desafios que é viver com a minha esposa. Cara, você está dizendo isso porque você não tem os pais que eu tenho, muito menos os irmãos que eu tenho. Rodrigo, é fácil falar quando você não lida com o meu chefe, menos ainda você sabe quem é a minha equipe. Rodrigo, sabe, cara, eu tenho uma história. E quando você fala sobre servir desse jeito, isso só de imaginar ativa alguns gatilhos no meu coração que me fazem me sentir muito mal. Você não sabe o que é isso que você está me pedindo. Esse tipo de serviço a outras pessoas. De fato, eu não sei mesmo. Eu sei os meus desafios para viver isso. Alguns deles eu falei aqui para vocês. Eu não tenho como saber. E alguns desses que eu citei aqui, eu estou bastante distante ou em alguma medida distante de experimentar. Mas tem um cara que sabe. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, os homens que estavam naquela sala não eram os grandes heróis que nós idealizamos na nossa cabeça. Eles eram os amigos dele. Eles eram os amigos dele que o abandonariam ao primeiro sinal de perigo. Jesus lava os pés daqueles caras. Entre eles estava o cara que disse: eu jamais vou te negar, eu vou para a prisão e para a morte contigo. E a primeira pergunta, quando sob ameaça foi perguntado: você é um discípulo dele? A resposta daquele cara foi: eu não conheço ele. Jesus lava os pés de Pedro. Jesus lava os pés do homem que já nessa cena planejava, estava planejando com outros traí-lo para matá-lo. Jesus lava os pés de Judas.
O chamado do Evangelho é muito mais profundo, a proposta do Evangelho é muito mais profundo e muito mais distante do que a gente, da perspectiva que nós temos de serviço. Não se serve no Evangelho porque receberá algo em troca. Não se serve no Evangelho porque vai haver resposta àquele serviço. A proposta do Evangelho não é uma proposta legal, de uma ordenança ao nosso coração, vai e sirva. A proposta do Evangelho é muito profunda e vai para antes, na verdade, do próprio serviço. A proposta do Evangelho é uma proposta vivida a partir do encontro com esse Cristo, da transformação que Ele faz na nossa vida, porque nós sabemos, quando nos encontramos com Ele, quem nós somos. E quanto amor é gasto, colocado, derramado em nossa vida, e como a cruz evidencia essas realidades. E a partir disso, constrangidos por essa realidade, de quanto amor é evidenciado na cruz. O Evangelho nos chama a amar outras pessoas. E a partir desse amor, servir outras pessoas. Como eu faço isso? Como fazer isso, Rodrigo? Como viver essa vida boa, então? A primeira coisa, a gente precisa de verdade procurar ou perceber quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. E pedir ao Senhor, quando os nossos corações, como o meu essa semana, gritarem que alguma coisa está afastando a gente ou se colocando entre nós, e a vida boa que a gente idealiza, que não é vida boa coisa nenhuma, a gente precisa lembrar, ei, esse favor que essa pessoa está pedindo não fala para você quem você é. Não diz para você, não é isso que você vai prestar, ou perdão, ou carinho, ou serviço a essa pessoa que está próxima a você. Não diz quem você é. Quem diz quem você é a declaração de Deus em João, no 1º capítulo. Todos quantos receberam, esses foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos esses homens, essas mulheres. A segunda coisa, percebemos o quanto essa declaração evidencia amor. E a partir desse amor, servirmos. Rodrigo, como eu posso fazer isso de servir? Eu termino falando de 3 lugares que você precisa servir. 3 lugares. Você precisa servir na sua casa. Você precisa, meu amigo e minha amiga, ouça o que eu estou dizendo para você. Você precisa servir na sua casa. Esposa, você precisa servir ao seu marido. E isso não significa, eu não estou especificamente falando das coisas da casa que se faz. Maridos também fazem as coisas em casa. Eu estou falando que você deve olhar para ele no contexto do seu casamento e perceber que ele não é o centro do seu casamento e da sua felicidade, que nem você é o centro do seu casamento e de sua felicidade, mas que Cristo é o centro. E é dele, a partir dele que você recebe amor e felicidade. E aí, concentrada nisso, esposa, você é chamada a olhar para o seu esposo e quando ele não satisfizer as suas expectativas, quando ele se colocar entre você e aquela vida boa, inadequada que você idealizou para você, quando de alguma forma eles atrapalhar que os planos que você tinha feito para o dia, para a semana, para a vida, quando ele parecia fazer isso, você olhar para ele e falar assim, eu estou aqui para servir a ele. Marido, você é chamado a servir a sua esposa. E o que a Bíblia diz sobre isso? Que você sirva e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar amor, a vida por ela. Você é chamado para repetir toda essa realidade que eu falei sobre as esposas, sobre você e a sua vida. Pessoal, de verdade, isso faz uma diferença para a vida conjugal. E eu vou dizer para vocês, eu não sou casado, mas não preciso ser casado. Porque isso faz diferença na minha vida. Com a minha mãe, com os meus amigos, com as pessoas que moram comigo. É exatamente assim. Você é chamado para servir nessa comunidade de fé. E aí eu quero fazer novamente as 3 perguntas para você, ou lembrar 3 coisas para você. Você é chamado para gastar o seu tempo nessa comunidade de fé. E servir a essa comunidade de fé enquanto ela serve aos de fora. Você é chamado a gastar suas habilidades nessa comunidade de fé. As suas habilidades, Deus deu a você. Olha, tem gente que vem aqui nessa igreja com um trabalho mega maneiro, que a gente não poderia fazer, e conserta coisas aqui, essa pessoa tem habilidade de fazer isso. Que fantástico! Você é chamado para empregar isso nessa comunidade de fé, para que, junto com ela, você sirva os de fora.
Você é chamado para gastar os seus recursos, empregar os seus recursos nessa comunidade de fé. Por fim, sendo treinado nessa comunidade de fé, nessa realidade aqui, você é chamado para servir aos de fora. No seu trabalho, na sua empresa, com seus amigos, no futebol, a servir quando está jogando bola. Você é chamado para isso. Gente, que o Senhor nos abençoe. E eu vou fazer uma oração aqui bastante arriscada, mas com grande poder de abençoar a nossa vida. Eu vou pedir a Deus que Ele dê oportunidade para a gente de viver essas realidades aqui, durante a próxima semana. Amado Senhor, o Senhor conhece, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o homem que eu sou, o Senhor conhece os homens e mulheres que estão dentro dessa igreja aqui. O Senhor sabe o tamanho da dificuldade que é viver esse negócio aqui, Senhor. Senhor, a gente de verdade enfrenta um monte de barreiras para viver uma vida que serve aos outros, mas a gente também acredita, olhando para o seu Filho, que essa vida é a vida que de fato vale a pena, que é para essa vida que o Senhor chamou a gente para viver. Então eu quero pedir ao Senhor, primeiro, Deus, perdoa a gente por tantas vezes não termos servido as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa a gente por termos dado tantas vezes ouvido ao nosso coração, gritando, berrando dentro de nós, que a gente quer aquela vida boa, que está sendo atrapalhado pela outra pessoa. Senhor, perdoa a gente porque a gente não coloca a nossa expectativa de vida boa no Senhor. E Deus, a gente faz um monte de vezes isso. Deus, ajuda a gente. E eu quero de verdade pedir ajuda ao Senhor. Senhor, para o bem dos casamentos dessa comunidade, ajuda a gente a servir nos nossos casamentos. Amado Deus, para o bem das nossas famílias, nos ajuda a servir como pais, como filhos. Senhor, para o bem da nossa comunidade, ajuda a gente a servir e a gastar o nosso tempo nesse lugar, servindo essa comunidade, enquanto ela serve a outras pessoas. Ajuda a gente a gastar nossas habilidades aqui, a investir nossos recursos aqui, servindo essa comunidade, enquanto ela serve as outras pessoas. E, amado Senhor, treina o nosso coração nessa comunidade aqui, para que a gente faça isso fora dela. Mas eu quero pedir ao Senhor, ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente fazendo uma coisa que eu desconfio que vai transformar um monte a nossa vida. Mostra o quanto nós fomos amados. O quanto a cruz evidencia amor do Senhor por nós. Faz isso por nós, amado Senhor, e transforma a nossa vida. A gente clama ao Senhor por isso, para que a gente viva, como diz o verso 17, para que a gente viva a vida que de fato vale a pena, para que sejamos de fato bem-aventurados, Senhor. Faz isso com a gente, eu clamo ao Senhor. E aí eu peço ao Senhor, Deus, cuida da gente nesse pedido, mas dá a oportunidade da gente viver isso na próxima semana. É o que a gente pede, bem escondido, atrás da cruz do seu Filho, Pai. Amém.